Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil, Volume 1, Capítulo 2, O Empório do Açúcar. Passaram-se muitos anos antes que a coroa portuguesa desse fé do Brasil. Monarca e povo tinham os olhos ofuscados pelos resplendores das pedrarias do Oriente. Este pensamento repete-se de tal modo nos historiadores filo-judaicos que somos forçados a admitir o propósito por parte dos judeus em conservar as atenções voltadas para o outro lado, a fim de poderem à vontade não só tirar sem grande trabalho, à custa de bugigangas dadas aos índios, milhares e milhares de quintais de pau-brasil. Produtor de tintura ou de cana-fístula, produtora de mirra, como de preparar uma espécie de refúgio para sua raça deste lado do Atlântico. Aconteceu que os judeus foram obrigados a emigrar, açoitados por uma perseguição feroz, em 1506. Seu instinto mercantil adivinhara as riquezas naturais do Novo Mundo. Teriam aqui tranquilidade e segurança, o Santo Ofício não os inquietaria, tanto assim que a Ordem dos Dominicanos, a qual estava quase sempre afeto este tribunal, nunca logrou estabelecer-se no Brasil. Em nosso vastíssimo país, não existe um único convento de São Domingos. O número e a influência dos cristãos novos impediram o funcionamento da Inquisição entre nós. Houve somente visitações, e quem lê seus processos fica assombrado da persistência do judaísmo nos marranos convertidos que viviam dentro da religião católica, com um simples fito de auferir vantagens. Aliás, esse sistema vem do fundo dos séculos. Em Roma já havia uns cripto-judeus, ou judeus ocultos. Citemos dois exemplos elucidativos dessa persistência. O cristão novo, Jorge Fernandes, que veio para cá no tempo do segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa, e faleceu em 1567, antes de morrer, pediu que levasse e sepultassem o cadáver segundo os ritos da sinagoga. O cristão novo, Afonso Mendes, vindo com Mendes Sá, costumava às escondidas açoitar o crucifixo. Até as freiras claustradas judaizavam. No reino, as ordenações puniam com rigor os cristãos novos judaizantes. Num país bárbaro, em vias de colonização, as leis eram naturalmente interpretadas com maior benevolência e liberdade, permitindo o próprio meio melhor defesa para os acusados, até mesmo a facilidade de fuga e da ocultação. Fechavam-se os olhos sobre muita coisa. Não admira, pois, que as famílias hebreias tivessem emigrado para a América Portuguesa, onde, livres dos tribunais do Santo Ofício, viviam na mais absoluta tranquilidade guardando a lei de Moisés. Vieram assim para o Brasil nos primeiros tempos os Guilhens, os Castros Boticários, os Mendes, os Rabelos, os Antunes, os Valadares, os Bravos, os Nunes, os Sanches, os Diques, os Menes, os Pérez, os Calaças, os Teixeiras, os Rodrigues, os Barros, os Siqueiras. Anos e anos deslizaram sobre muitos deles, sem lhes abrandar a impenitência talmudista. Continuaram como rezam os documentos coevos, convictos, fictos, falsos, simulados, variantes, revogantes, impenitentes, profulentes, diminutos, conflitentes, negativos e pertinazes, merecendo as penas inquisitoriais. Rodolfo Garcia acha que o caramuru João Ramalho Francisco de Chaves, o próprio misterioso bacharel de Cananéia, aquele castelhano que vivia no Rio Grande do Norte, entre os potiguares, com os beiços furados como os deles e tantos outros desconhecidos, seriam, quem sabe, deste número de judeus, colonizadores espontâneos das terras de Santa Cruz. Com efeito, os navios que, enviados pela coroa portuguesa, aportavam as nossas plagas 2 vezes por ano, traziam somente judeus e degredados, com os quais se formou o primeiro núcleo de população,
Isso se confirma a suposição de Rodolfo Garcia, da qual só discordamos quanto a Caramuru, a religiosidade de Paraguaçu, sua mulher, como que demonstra o espírito profundamente católico do marido, o que não se dá com os cristãos novos. Vede como João Ramalho, por exemplo, se obstina em não praticar o culto católico e entra em luta contra os padres da Companhia de Jesus. O monopólio da madeira de tinturaria, habilmente conseguido por Fernando de Noronha e seu grupo, vivia de alimentar a desatenção do rei Dom Manuel quanto ao Brasil, levando-o a só dar tento aos negócios da Índia. Enquanto isso, por via da proibição do comércio de pau de tinta com o Oriente, o consórcio judaico ia se enchendo de ouro. Cada quintal de madeira posto em Lisboa ficava com todas as despesas por meio do ducado. Era vendido em Flandres por 2,5 a 3 ducados. Lucro formidável. Esse lucro atraiu naturalmente a cobiça dos corsários europeus, sobretudo de epeses e maluínos. Seus barcos percorreram a costa, arribaram as abras e enseadas, comercializando com o gentil e carregando o Brasil. Não era mais unicamente o judeu luso que exercia a função comercial de brasileiro. Outros a disputavam: franceses, alemães, espanhóis, ingleses e, entre eles, muitos judeus dessas procedências. Aí, os sócios de Fernando de Noronha e ele mesmo, de certo, compreenderam que era necessário reagir contra os piratas audazes que vinham de Honfleur, Dieppe, São Malo, São Luca, Corunha e outros portos para a terra dos papagaios, considerada res nullius. Para comercializar e lucrar, os judeus do grupo de Noronha estavam sempre prontos, mas para trocar tiros mortíferos de bomba e arcabuz de navio a navio no balanço das ondas, ou saltar de terçada em punho nas abordagens furiosas a bordo do barco inimigo, eles absolutamente não tinham sido feitos. Povo eleito para tudo, menos para a luta armada, o judeu segue o preceito do Talmud, que diz: na guerra, ser o último a partir e o primeiro a voltar. Todavia, como expelir aos piratas que prejudicavam o futuroso negócio da tinturaria? Era preciso apelar para o rei afortunado que perseguia o judaísmo, mas se deixava influenciar pelos conselheiros hebreus, entre os quais o sábio Gaspar da Gama. Ele, sem se dar por isso, ia servir para defender os inocentes cristãos novos que ganhavam no mínimo de 2 ducados em cada quintal de pau-brasil. Era chegada a hora de entrar em cena o cristão velho a fim de derramar seu sangue, batendo-se contra os corsários que estavam prejudicando grandemente os lucros ótimos do Carral. Eis porque logo o soberano voltou sua atenção para o Brasil. Os hebreus a desviavam quando assim era preciso, agora a solicitavam. Foi graças aos israelitas, escreve seu panegirista, que Portugal começou já nos últimos tempos de Dom Manuel a perceber a importância da terra de Santa Cruz. O rei observou também os esplêndidos resultados colhidos pelo povo hebreu em prejuízo do erário e decidiu a colonização do novo país. Desde mais ou menos 1516, começou a tomar medidas nesse sentido, bem como as securatórias do comércio do pau-brasil. Naquele ano, Cristóvão Jacques vem com 2 navios policiar a costa e fundar uma feitoria em Pernambuco, a qual floresce nela e se faz a primeira experiência do plantio da cana-de-açúcar, riqueza que em breve vai suceder à extração da madeira de tinturaria. O ciclo da indústria extrativa vai desaparecer e será substituído pelo da indústria açucareira, cujo empório enriquecera aos judeus e marcava o segundo período da história colonial. Em 1530, Martim Afonso de Sá dá caça aos corsários franceses e reaviva o vestígio do domínio de Portugal, distribui povoadores, bate a costa até o Prata e traça o primeiro contorno político da colônia. Em Cananéia, encontra servindo de língua ou intérprete o judeu Francisco de Chaves. Em São Vicente, no meio dos goianazes,
o judeu João Ramalho. Aí se lançam os fundamentos de uma verdadeira colônia, a primeira que se construiu à boa maneira portuguesa. A coroa dava licença a quem quisesse tentar fortuna no Brasil, com a condição de pagar-lhe 1/5 dos produtos. A Casa da Índia fornecia instrumentos de lavoura a quem desejasse ir povoar a nova terra. Favorecia-se com os meios necessários a quem fosse capaz de dar princípio à engenharia de açúcar. No século XVI, o açúcar era raro e caro. Até o achado do caminho das Índias pelos portugueses, o pouco açúcar que chegava à Europa vinha do Oriente, trazido e distribuído pelos venezianos. As populações europeias, na sua maioria, contentavam-se com o mel das abelhas para suas comidas e bebidas. Só os ricos conheciam o açúcar oriental. Imagine-se a revolução econômica produzida pela entrada à larga do açúcar nos mercados em que antes não aparecia. Já nas ilhas de São Tomé, Cabo Verde e da Madeira se cultivava a cana, porém na mão dos judeus o Brasil iria ser o verdadeiro instrumento dessa revolução, cujas últimas cenas ainda estão se desenrolando em Cuba. Morto Dom Manuel, Dom João III prossegue no intuito de povoar e colonizar o Brasil. Além de fazer várias doações de latifúndios a fidalgos ilustres e de confirmar outras do seu antecessor, como a ilha de São João ao cristão novo Fernando de Noronha, dividiu o imenso território em 12 capitanias hereditárias. Esses feudos de 50 a 100 léguas de litoral foram concedidos e escolhidos a capitães cobertos de serviços, como Duarte Coelho, Martim Afonso, Pero Lopes, Aires da Cunha, Pero de Góis, Vasco Fernandes Coutinho, a homens ricos como Pero de Campos Tourinho, a altos funcionários do reino e outros como Jorge de Figueiredo Correia, Fernando Álvares de Andrade, Antônio de Barros Cardoso e João de Barros. A cargo dos donatários das capitanias, deixou o governo real povoação e defesa das novas terras e dos estabelecimentos que montassem, o que não era coisa fácil, pois os piratas costumavam destruir o que podiam. Em 1530, um galeão francês não arrasou o primeiro engenho de açúcar da América? O do capitão Pero Cápico, em Pernambuco, fundado em 1516? A fazenda real não se podia consumir nesse serviço e, por isso, largava em mãos dos concessionários todo o peso da colonização. 2 deles meteram ombros à empresa e suas capitanias progrediram, Pernambuco e São Vicente. Outros abandonaram as doações. Ainda outros apelaram para os judeus e lhes venderam suas terras. Não podendo recusar trabalhadores, os capitães mores estenderam às pessoas de origem hebraica os favores concedidos às demais. Fundados nos privilégios excepcionais que lhes davam doações e forais, trouxeram algumas famílias israelitas, tendo um dos donatários contratado com judeus laboriosos a montagem de engenhos em Pernambuco. Quando os capitães mores chegaram às suas terras, aí encontraram exercendo grande influência sobre o gentil vários cristãos novos, vindo durante os 30 anos em que o governo português as deixara em quase completo abandono. Qualquer perseguição contra eles provocaria o ódio dos índios, o que tornaria dificultosíssima, se não impossível, toda a tentativa de estabelecimento. O exemplo de João Ramalho é, deste ponto de vista, o mais concludente possível. Bastaria para demonstrá-lo o ódio que sempre teve pelos jesuítas, metendo contra eles uma luta incessante, o que naquela época de fanatismo e submissão ao clero era de estranhar. O mesmo autor dessas linhas, que é judeu, acrescenta: mas o que confirma incontestavelmente a origem judaica de João Ramalho deu origem a inúmeras controvérsias. O grande número de historiadores negava-lhe todo o valor, achando que se tratava de um traço sem sentido. Outros afirmavam o contrário, sem apresentar, porém, argumentos convincentes. No princípio deste século, foi publicado um trabalho em que o CAF de João Ramalho
era apresentado como um signo esotérico cabalístico, o que, apesar de não se prender bem ao caso, viria a indicar que João Ramalho era um estudioso da cabala, como a maioria dos judeus daquela época. Hoje, porém, com os recentes estudos do Sr. Ben Israel, diretor deste almanaque, podemos afirmar que a questão se acha plenamente esclarecida pela afirmativa. Trata-se de um CAF, um verdadeiro CAF, sem sentido cabalístico. Este CAF demonstra que João Ramalho era judeu, do mais puro sangue. O Sr. Ben Israel demonstra que todo judeu pertencente à estirpe dos Coanim, plural de Cohen, descendentes de Abraão, sacerdotes hereditários do povo judeu. Acrescenta ainda hoje à sua assinatura duas letras hebraicas, um Kaf e um Tzedek, iniciais das duas palavras Cohen Tzedek, isto é, Cohen puro. Dessas duas letras formou-se até um nome, Katz, que hoje é sobrenome de muitas famílias israelitas. O Cohen que por qualquer modo infringe a religião não pode ser considerado puro e não tem o direito de usar o Tzedek. Deve, portanto, limitar-se a assinar com Kaf, simplesmente. Ora, João Ramalho, que tinha casado com uma gentia, filha de Tibiriçá, infringira as regras da proibição. Que racismo! E tinha deixado de ser Cohen puro, Cohen Tzedek, tornando-se um Cohen simples, que só tinha direito de assinar com o Kaf. O Sr. Israel demonstra cabalmente que João Ramalho era um judeu, tão consciente de seu judaísmo que, apesar de isolado no mundo distante, não deixa de cumprir na medida do possível os preceitos de sua religião. Com isso, fica afirmado que o movimento inicial para a formação da grande metrópole, que é a São Paulo de hoje, foi um movimento promovido por um judeu. Ele não foi, porém, o único. Tangidos pela Inquisição, que então era rigorosa em Portugal, inúmeras famílias judaicas, ou cristãs novas, como então se chamavam, vieram estabelecer-se na Paulicéia. São de origem judaica os Pintos, os Costas, Silvas, Pereiras, Castros, Salgados, Buenos, Mesquitas e etc. A citação é um tanto longa, mas preciosa, não pelo estilo, que é horrível, mas sim pelo documento que representa. Vemos por ele a infiltração judaica no sul através de São Vicente, subindo ao Planalto Piratiningano do mesmo modo que a vimos no norte em Pernambuco. As duas capitanias que prosperavam chamava logo a judiaria. Mostra ainda esta página judaica seu racismo até em relação ao gentil, a persistência dos ritos e dos estudos cabalísticos, o ódio ao missionário jesuíta catequizador do indígena, que o judeu queria tão somente escravizar para explorar-lhe o trabalho. A América Meridional era um ótimo refúgio para os judeus convictos e para os disfarçados. Vinham aos milhares lendo a obra de Argel Guimarães. Verifica-se o perigo social que representavam, infiltrados no próprio cerne do catolicismo. No ano de 1581, a Inquisição queimou em Lima 2 padres portugueses idos ao Brasil, porque os mesmos praticavam o judaísmo, Frei Álvaro Rodrigues e Frei Antônio Osório da Fonseca. Nos primeiros séculos da nossa história, houve um grande comércio de ouro e prata por terra, como o Peru. Os homens que se ocupavam dessa espécie de contrabando de metais preciosos, na maioria judeus, eram até denominados peruleiros. Muitos peruleiros judeus ou judaizantes foram pilhados pela rigorosa Inquisição espanhola em Lima e levados à fogueira. Entre outros, Baltazar Rodrigues de Lucena e Duarte Nunes. Em 1600, Gregório Dias, Diogo Lopes de Vargas e Duarte Henrique. Em 1605, Diogo de Andrade, João Noronha e Manuel de Almeida. Em 1625. E Manuel Batista Pires, em 1639.
Não se vá pensar que o judeu entrou com entusiasmo na indústria do açúcar que nascia. Do mesmo modo que veio na sombra dos descobridores examinar a terra e ver o que nela havia de mais facilmente aproveitável, o pau-brasil esperou que o negócio do açúcar fosse desbravado por outros até chegar a um bom ponto. Eis como se explica a falência dos primeiros edificadores de engenho. Perdido o capital inicial, o judeu adquiriu os engenhos abandonados e, como neles não invertera as somas que os cristãos perdido, seus lucros teriam de ser muito grandes. Assim agiria mais tarde com o ouro. O bandeirante audaz descobriria após 1000 tormentos. As lavras, eles se apoderaram delas depois pela traição. Toda a história do Brasil é assim, uma aparência. O idealismo construtor do português, do mameluco, do brasileiro e dos cristãos. Uma realidade. O utilitarismo oculto dos judeus explorando as obras do idealismo alheio. Os agricultores e os guerreiros, diz o imparcial João Lúcio de Azevedo, são os elementos produtores e construtores da pátria. O judeu não é nem agricultor, nem guerreiro. Vejam o quadro dos desbravadores, dos bandeirantes do açúcar, pintado por Pedro Calmon. Fracassaram todas as empresas de grandes cabedais, início do desenvolvimento mundial do comércio, que se aplicaram a explorá-los, ou porque os portugueses só sabiam trabalhar para si e não para capitalistas, que a moda da Holanda esperavam em Lisboa o seu provento, ou porque não se antecipara aos trabalhos um reconhecimento da terra e efetiva ocupação. Assim, em Ilhéus, Lucas Giraldes, que comprou a capitania ao seu donatário, fez edificar 8 engenhos, e tanto foi roubado pelo feitor que depois se estabeleceu no Recôncavo com engenho próprio, como pelos aimorés que tudo perdeu em Porto Seguro. O Duque de Avelino, que adquiriu a capitania ao seu dono, igualmente mandou construir vários engenhos que pereceram. Vasco Fernandes Coutinho, donatário do Espírito Santo e homem opulento, inverteu a riqueza granjeada na Índia em engenhos poderosos, e de tal forma lhes atacou o gentio que morreu sem lençol para a mortalha. Desgraça maior ocorreu ao capitão da Bahia, que gastou numa boa frota sua fortuna. Começou 2 engenhos, teve-os demolidos pelos tupinambás e acabou trucidado por eles. A indústria do açúcar, porém, progrediu admiravelmente em 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente. Os engenhos eram movidos por água ou por bois. A lavoura da cana era feita primeiramente pelos índios escravizados e depois pela escravaria africana. Maquinário simples, de fácil montagem, de mais fácil reparo e custo relativamente baixo. Mão de obra abundante e barata. O açúcar começou a criar para o judaísmo um negócio novo e lucrativo: o tráfico dos negros. O açúcar era negociado com os mercados das Flandres desde 1532, quando Martim Afonso de Souza se associara ao holandês Erasmo Schetz, cujo engenho 60 anos mais tarde valeria 14.000 ducados. Dom João III via com bons olhos essa nova fonte de riqueza ultramarina e mandava passar ao Brasil vários lavradores de cana das Ilhas da Madeira e Cabo Verde. O fidalgo agricultor, o gentilhomem companarde, o ombereal, riqueza social de todos os países, ligado profundamente à terra pela tradição, pela alma e pelo interesse, é encontrado sempre no Brasil colonial, encabeçando todas as iniciativas com sua coragem e seu idealismo. À sua sombra caminha agachado o judeu, negaceando, buscando proveito de suas conquistas, com maior e menor risco possíveis. Duarte Coelho é quem manda em 1549 buscar homens práticos, isto é, técnicos no Reino, nas Canárias e na Galiza às suas custas para montar os engenhos. São homens de pró os que iniciam o plantio da cana na Bahia, vencendo todas as dificuldades. É um nome usual de senhor de engenho, transmitido até nossos dias.
tem um sabor de título nobiliárquico. Diz o Diálogo das Grandezas que o soberano o dava em cartas e provisões. Assim se formou nossa primeira aristocracia rural. A este novo feudalismo não faltou até uma das mais comuns e interessantes instituições de caráter socialista da Idade Média, a banalidade. Havia os engenhos reais, idêntico ao lagar do príncipe em Portugal ou ao molim banal de França, destinados a moer cana de gente pobre que plantava sem ter engenho. O açúcar espalhava-se por toda a Europa, que o consumia com avidez. Tantos e tantos séculos fora privada de coisa tão deliciosa, dependendo a sua pastelaria do mel das abelhas. Que estupendo país, esta terra dos papagaios! O Brasil, surgida do seio do mar tenebroso. Dali vinha a madeira corante que tingia os panos flandrenses. Dali vinha mais doce, coisa rara, cujo preço dobrava, triplicava nos mercados flandrinos, onde pontificavam depois dos judeus do pau-brasil, os judeus do açúcar brasileiro. Os Países Baixos, como Nova York de hoje, eram a Judéia daquela época. Pinta o quadro um historiador que ninguém poderá taxar de antissemita, mas que conhece a documentação em que alicerça suas afirmativas. Os judeus que vendiam açúcar enriqueciam, a termos de estender-se a sua cultura pelos Açores e Canárias, febrilmente fomentada, a ocupar grandes organizações financeiras que teciam entre as várias praças europeias a rede de crédito. Duarte Coelho contou em Pernambuco com auxílio daqueles capitalistas comissários. Subrogavam-se nas responsabilidades do governo para intensificar, criar uma economia que lhes devolveu com altos juros os cruzados do empréstimo. Não houve melhor negócio na época, e aos impulsos dessas cobiças, resolveu João III dar ao Brasil um governo regular. Em 1549, depois de ter comprado aos herdeiros de Francisco Pereira Coutinho a capitania da Bahia, mandou Tomé de Souza fundar a capital da colônia. Desta sorte, a primeira cidade e o primeiro governo resultam do comércio açucareiro que os judeus internacionais manobravam das Flandres por meio de uma rede de crédito. A imigração israelita, que fugia da Inquisição peninsular, bifurcavam-se para as Índias e para o Brasil. Estabelecido Santo Ofício em Goa, a corrente veio toda para nós. A esse sangue judaico, que inúmeras vezes se misturou ao sangue cristão, deve, quiçá, a maioria dos brasileiros os defeitos que lhes são apontados: falta de fixidez no caráter, inclinação a não levar nada a sério, capacidade de deformar todas as ideias, indisciplina inata e prazer do despistamento. Muitos judeus permaneceram puros até os nossos dias, fingindo-se mesmo de cristãos, mas conservando as ocultas a fé talmúdica, praticando os ritos, judaizando, como diriam os inquisitores. Outros se fundiram na consciência e na raça, exemplo raro, talvez único no mundo inteiro. O Brasil absorveu-os completamente. Tantos milhares de hebreus se encaminharam para nossas terras que em 1532 Dom João III proibiu a saída dos cristãos novos do reino, com mudança de casa e venda de propriedades sob graves penas. Eles, porém, continuaram a fugir para cá, forçando o governo real a novos alvarás de mais rigorosa proibição. Em 1567, 10 anos mais tarde, premido pelas necessidades de dinheiro para a infeliz jornada de África, Dom Sebastião revogou as proibições por 225 mil cruzados que lhe pagou o Carral de Lisboa, o que motivou uma representação da Inquisição ao poder real em 1578. O cardeal Dom Henrique revalidou os atos de Dom João III. A enxurrada judaica encheu o Brasil que amanhecia.
atirando-se aos negócios de mascate, de açúcar e de escravo. Dia a dia, o número de israelitas crescia nos primitivos núcleos da população. Suas sinagogas, que o povo denominava esnogas, multiplicavam-se. Haviam-as em casas particulares, como as de Matuim, na Bahia, na residência do cristão novo, muito conhecido, Heitor Antunes. Havia-as nos próprios engenhos, como a do cristão novo Bento Dias de Santiago, em Camaragibe, onde, nas luas novas de agosto, em carros enramados, os judeus da terra iam celebrar o Yom Kippur e outras cerimônias do rito judaico. As grandezas do Brasil servem aos diálogos judaicos. O Brandônio dos diálogos das grandezas do Brasil era o judeu Ambrósio Fernandes Brandão, ex-feitor do engenho sinagogal de Bento Dias de Santiago, onde também fora empregado o cristão novo Nuno Álvares, porventura o interlocutor alviano dos referidos diálogos, como feitor dos dízimos reais que seu patrão arrematava, consoante o velho hábito dos publicanos hebreus. Essa judiaria do primeiro século, do ciclo do negócio do açúcar, adorava tranquilamente, apesar de batizada, o Deus de Israel. Eram todos como aquele Diogo Fernandes, natural de Viana, a quem se referem os documentos, o qual na agonia, quando lhe diziam que chamasse por Jesus, virava sempre o focinho e nunca o quis nomear. Depois de caído Portugal sobre o domínio espanhol, o número de famílias judaicas no Brasil não cessou de aumentar. No reinado de Filipe III, o alvará de 4 de abril de 1601, conseguido pelo Carral a piso de ouro, e a bula papal de 23 de agosto de 1604, que custou à judiaria 1.600.000 cruzados, permitiram aos cristãos novos deixar as terras peninsulares e sair dos cárceres inquisitoriais. Mal se apanharam solto, foram vendendo o que tinham e fugindo. Assim, quando veio a cobrança do que haviam prometido dar pelo alvará e pela bula, o rei não conseguiu receber nem a metade. Indignado, o soberano revogou a licença de saída e estabeleceu a obrigatoriedade de uma provisão real para cada emigrante, com quitação do que a fazenda devia a cada israelita pela sua cota. Nada disso impediu a emigração judaica para a América Portuguesa e Espanhola. No começo do século XVII, os judeus são quase donos do Brasil através do comércio do açúcar, que manejavam através das profissões liberais que exercem através da própria igreja, na qual se infiltram fingindo servi-la, através da magistratura que invadem conseguindo vencer as eleições para os juizados, através do professorado no qual enxameiam ensinando os moços, embora as desfavoráveis ausências que de alguns dos professores judeus se fazem. Usam-se de sinais secretos para suas reuniões secretas. Um guarda do varadouro de Olinda, o judeu Tomás Lopes, vulgo Maniquete, servia, por exemplo, para um desses sinais. Quando devia haver reunião dos roxim do Carral na esnoga de Camaragibe, ele andava pelas ruas com o pé descalço e um pano atado em cima do artelho. Os judeus já sabiam o que isso significava. Daí as necessidades das visitações do Santo Ofício desde 1593 e as proibições da coroa em 1624 sobre os negócios e ensino. De novo, o ouro judaico tilintou aos ouvidos do monarca espanhol, mundano e dissipador. Uma lei de 1629 permitiu a saída dos judeus e conversos que se derramaram pelo Brasil e Holanda. As ligações entre as comunidades de lá e as de cá vão permitir a conquista e ocupação do Nordeste pela Companhia das Índias Ocidentais e as grandes negociatas de açúcar, como veremos oportunamente. Já os holandeses eram os transportadores do açúcar graças à barateza dos fretes marítimos. Sob a capa de negociantes de Lisboa, Porto e Viana, como diz Frei Vicente do Salvador, os judeus portugueses se entendiam como os de Flandres,
também de origem portuguesa, do mesmo modo que com os dos engenhos brasileiros. Da Holanda se mandava por ano para o Brasil de 3 a 4 mil Bíblias em hebraico, como já vimos que eram mandadas para a Índia, o que documentam as denunciações do Santo Ofício. Para o Brasil e para a Europa, o século XVI foram do pau de tinta. Das anilinas, por assim dizer, o século XVII foi o do açúcar. Nas primeiras décadas do centenário, o desenvolvimento da indústria açucareira se tornou impetuoso. Em 1610, segundo um viajante observador, era o único meio de vida. Os preços subiam a ponto de criar nos senhores de engenho esse delírio de gastos, grandezas e luxos, que vimos contemporaneamente nos donos de seringais da Amazônia e nos fazendeiros de café. É o que dizem os cronistas Cardim Soares Barleaus, Frei Vicente. Segundo os estudos de João Lúcio de Azevedo, em 1610, a produção de açúcar foi de 735 mil arrobas, no valor de 1.500 contos, soma respeitável para a época. O trabalho braçal do escravo, a fortuna dos fidalgos e sua iniciativa, bem como as de outros portugueses cristãos, criaram no Brasil o Empório do Açúcar. Nas trevas, unidos os de Portugal, os da colônia nascente e os da Holanda pelos seus carraus. Os judeus exploraram essa riqueza como intermediários, armadores, especuladores, fornecedores de capitais, uns eneiros cruéis. Mas isso ainda não é o bastante para eles. Precisam apoderar-se do empório, dominá-lo completamente e fazer pesar sua mão de ferro sobre os ricos e senhores de engenho, orgulhosos de sua linhagem e de sua crença, e tirar vingança dos soberanos peninsulares, arrancando o precioso florão de sua coroa. Os Estados Gerais da Holanda, regurgitando o ouro judaico, podiam iniciar a desagregação do Império Colonial Luso-Espanhol, conquistando o Brasil, terra do açúcar, e Angola, terra do escravo que plantava a cana, aquém e além do Atlântico. Quem tem sido sempre o judeu senão o fermento desagregador dos impérios e das civilizações? Ele faltaria ao chamamento do seu destino se não tentasse abocanhar o empório do açúcar, com expedições pagas e companhias organizadas com dinheiro ganho pelo próprio açúcar.